Martins, que é o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora para sua fala, suas considerações. Deputado Zé Silva, companheiro, irmão de longas datas, pensionista. Deixa eu descansar um braço. Um prazer sempre grande estar aqui. Você me ajuda um pouquinho? Nesta casa, discutindo, debatendo sobre a agricultura brasileira, em especial a agricultura familiar e assistência técnica e extensão rural. Eu quero, na pessoa do deputado Afonso Ramos, cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes e dar o testemunho público que nos últimos 8 anos que estivemos aqui batalhando pela extensão, sempre presenciamos o esforço e as palavras veementes do deputado Afonso em defesa da extensão rural. E acredito, deputado Afonso, que a sua luta, a sua batalha ganhou grandes e potentes reforços, como o do deputado Bongardi, que já passou por aqui, também presidiu a Frente Parlamentar Estadual de Extensão Rural no Rio Grande do Sul, do deputado Zé Silva e dos demais deputados que estão chegando. Quero cumprimentar o companheiro, o colega Júlio, presidente da Asbrae, o companheiro de governo, Alexandre, e dizer para os senhores que é sempre bom estar aqui. Primeiro, porque aprendi nas montanhas de Minas um jargão muito importante, que em Minas a gente respira liberdade, e toda vez que eu entro aqui na Câmara, no Senado, no Congresso, eu sinto que aqui se respira democracia, porque aqui se ouve, e nesses últimos tempos nós participamos de inúmeras audiências, ora como ouvintes, ora como painelistas, dos mais diversos temas. Me lembro de um debate ferrenho no final do ano passado, estava na mesa com a Anvisa, com as indústrias, com os agricultores produtores de tabaco, e se discutia bastante e tal. E nesse momento, quem sabe, deputado Afonso, não era o momento de discutir sobre o preço, porque está sobrando tabaco lá nos estados, a indústria não comprou todo o tabaco produzido. Isto é, então aqui se respira muita democracia, a gente ouve de tudo, ouve discursos veementes, modernos, progressistas, ouve-se discursos conservadores, ouve-se de tudo. Isso é bom, porque isso nos alimenta, nos entusiasma, nos anima, E eu gostaria de fazer uma breve referência nesse curto espaço de tempo, aproveitando inclusive a presença dos parlamentares. A gente sempre fica preocupado, eu estava combinando com o Zé aqui, nós temos que falar, porque alguns precisam ouvir algumas coisas, porque a informação ela é extremamente importante, e nós sabemos que nos dias de terça, quarta e quinta-feira a vida de um deputado é um negócio mais complexo do que de um executivo que está dirigindo uma empresa que a ação na Bolsa de Valor está em queda permanente. Então é uma vida dinâmica, de muita luta, de muitas frentes. Eu comparo a vida de um parlamentar na terça, na quarta e na quinta daquele executivo que a empresa que ele dirige está com ação em queda na Bolsa de Valor, e ele tem a responsabilidade de reerguer, reestruturar a sua organização. E por isso é sempre bom lembrar que tudo que se faz no Estado, um dos parlamentares aqui já lembrou do papel do Estado, são por decisões políticas. Eu quero comungar com um deputado que menciona que as decisões tomadas são decisões políticas. Nos países democráticos é assim mesmo, é pela política que se tomam as grandes decisões. E nós precisamos lembrar que teve num momento recente da história, lá na década de 50, o Estado brasileiro tomou uma decisão importante, que o conhecimento era fundamental para o desenvolvimento. E naquele momento nós tínhamos como política macroeconômica substituição de importações, e evidentemente, como continua de alguma forma, continuou no Estado brasileiro por muitos anos, a agricultura ser a âncora dos planos econômicos, planos macroeconômicos brasileiros. Então, nós gostaríamos de lembrar que naquele momento o Estado brasileiro tomou essa decisão. Na década de 70, o Estado brasileiro tomou uma decisão ainda mais forte. Ele resolveu assumir o papel
né, de estatizar as organizações, a grande maioria delas, e principalmente as organizações de extensão rural. Por isso, né, o deputado Colato disse que ele foi da ACAR, mas não foi da Emater, porque o Estado brasileiro pegou as ACARs, que eram todas organizações não governamentais, e transformou em organizações estatais. Aí nós viemos para a década de 90, onde a gente percebe um movimento inverso, só que no nosso modesto ponto de vista, um pouco mais pernicioso. Por quê? Porque não se inverteu nada, somente desmontou. Se cometeu um equívoco naquele momento da história brasileira, que um agricultor ia pegar uma fita de VHS, colocar num videocassete, e ali ele ia aprender tudo sobre agricultura, ia aprender sobre mercado, ia aprender sobre o sistema de produção. Então isso foi um equívoco cruel. E se nós formos analisar os dados, por exemplo, de êxodo rural, nós vamos perceber que naquele momento, né, entre o final da década de 70 e o final da década de 80, mais de 30 milhões de pessoas abandonaram o campo. E essas pessoas hoje estão engrossando a estatística que mencionou aqui o deputado Afonso Ram, apenas com uma pequena e respeitosa correção. No Brasil hoje se tem 16 milhões de pessoas em pobreza extrema, entre o campo e a cidade. É evidentemente que proporcionalmente, se comparar ao percentual de população urbana e rural, a maioria dessa população qualitativamente, não quantitativamente, está no campo, né? Mas lembrando também que na última década, nos últimos 10 anos, 4,8 milhões de pessoas no campo saíram da pobreza. Isso são informações importantes que podem organizar o nosso debate. E não é coincidência que isso ocorreu concomitante à reestruturação do serviço de extensão rural, porque conhecimento, ele possibilita e forma as pessoas, os homens, as mulheres, os jovens, a exercitar a cidadania, que tanto se vê nos trabalhos desta casa. Então, o Brasil, na sua história recente, e só lembrando que quando lá na década de 50 se recebeu os 10 mandamentos da extensão, 9 deles são atuais. 9 deles dialogam ou conversam com a história atual da agricultura brasileira. Agora, tinha um deles, deputado Colato, que veio dos Estados Unidos, é que o extensionista deveria ser apolítico. Está lá. Quem vê e lê a história da extensão rural, os 10 mandamentos da extensão, vindo e trazido pela Fundação Rockefeller, mostra 9 coisas bacanas do associativismo, do desenvolvimento. Agora, o 10º mandamento, em que eu acho que fez com que tivesse tão poucos agrônomos, tão poucos veterinários, tão poucos técnicos agrícolas, que eles não se envolvessem com política. Isso é um equívoco grande e que tão bem ressaltou o deputado Colato. É evidente que as decisões do Estado Democrático se tomam através da política, né? Mas felizmente nós temos hoje extensionistas, deputados, e esse movimento é crescente, e eu acredito que isso é bom para o Brasil. Por fim, eu gostaria de salientar mais 2 coisas. Primeiro, mais 2 blocos de fala. Primeiro, é que precisa se entender qual é o papel do Estado na política agrícola. O Estado brasileiro está se reconvertendo, porque depois de uma década e meia, né, eu não teria um adjetivo para qualificar isso, até com cuidado de não ser desrespeitoso, mas nós começamos a perceber que nós precisamos do Estado. Recentemente, eu estava num gabinete odontológico e aquele dentista criticava bastante o Estado, e eu perguntei para ele qual é o elemento essencial para o seu trabalho. Ele foi pensando, bom, energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, como é que vai trabalhar o dentista? Pois é, se não fosse o Estado, você não teria energia elétrica aqui no seu consultório. A empresa e a organização de todo o sistema, de toda a matriz energética brasileira foi organizada pelo Estado. Com isso, nós não estamos dizendo que o Estado brasileiro tem que ser dono de hotéis, de pousadas. Isso não é coisa da iniciativa privada, mas de supermercado talvez. Mas nós precisamos compreender que o Estado
tem um equívoco grande aí nesse debate, né? A gente precisa, esse aí que os senhores estão comentando. Porque é muito bom que a rede varejista brasileira continue com brasileiros. Tem um gap aí que é necessário ler a entrelinha, mas não é esse o nosso... Então, houve-se e decidiu-se na história recente do Brasil que o Estado participará ou participa do fortalecimento da agricultura. Por isso os planos safras que são lançados, e no próximo dia 12 nós estaremos lá no interior do Paraná, em Francisco Beltrão, com a presidenta Dilma, lançando o plano safra da agricultura familiar, que só não ocorreu na sexta-feira passada, por uma questão climática de tempo. Nós já estávamos lá, né, e ficamos inclusive muito tempo por lá, porque não conseguimos decolar. Mas, e ali se mostra claramente a disposição do Estado brasileiro, e quando eu digo Estado, estou incluindo os 3 poderes, e principalmente esta casa, né? Nós fizemos há 2 semanas atrás um debate sobre o plano safra, né, na Comissão de Agricultura, e ali foi possível ouvir os bancos, ouvir o Ministério da Agricultura, CNA, OCB, o nosso Ministério, enfim, há uma decisão do Estado. Por quê? Porque alimento é parte da segurança nacional, e felizes são os países que tratam a agricultura como um segmento estratégico. Se nós formos olhar os estoques de alimentos no mundo, quem são os países que em condições extremas conseguiriam alimentar a sua população por mais de 30 dias? Nós não temos nem 5 países no mundo que numa situação extrema consegue, pelos seus estoques de alimentos, alimentar a sua população. O Brasil quase entra nisso, mas ainda bem que a Conab vem sendo recuperada e nós estamos conseguindo reestruturar os estoques de alimentos brasileiros. E ainda bem que nós os tínhamos, senão nós teríamos penado na crise de 2008, e uma crise que também rebateu muito na inflação e produzida pelos alimentos, e que ameaçou voltar alguns meses atrás. Mas ainda bem que a nossa agricultura é produtiva, reage bem e tem uma capacidade de reação que eu acredito que é uma das melhores do mundo. Por isso, esse papel, né, esse papel do Estado, ele precisa ser compreendido, debatido e discutido. Porque muitas vezes o Estado, nós sabemos que o Estado é grande, nós todos, cidadãos brasileiros, temos o desafio de transformar o Estado num setor eficiente. Sabemos das dificuldades disso, principalmente porque nós vivemos numa democracia. Se fosse diferente, né, o debate era outro. Mas o que nós vamos perceber? Primeiro, que nós demos foco, demos rumo para a extensão rural brasileira. Então é importante, né, que os parlamentares desta frente, e não é teu caso, é segundo o caso dos deputados que estão aqui presentes, conhecessem isso. O que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural? Que foi debatida, construída por mais de 120 entidades, que foi construída e debatida em todas as regiões do Brasil, que foi discutida pelas organizações dos agricultores, pelas organizações de trabalhadores, pelas organizações patronais, pelas universidades, pelas organizações de pesquisa, por todos. E aí eu quero ressaltar a participação da FASER nesse processo, e aí cumprimentar, né, o coordenador da FASER, o Álvaro, que aqui está, e eu propositalmente deixei para mencioná-lo nesse momento, porque a FASER sempre teve na discussão do extensionismo brasileiro um papel preponderante. Se não é a FASER que se aliou à CONCAB, que se aliou ao PNUD lá na década de 80 e tivesse elaborado aquele famoso documento, eu acredito que o extensionismo brasileiro já tinha morrido, porque aquele documento é que deu sobrevida, aquele workshop de 1987 deu sobrevida à extensão rural brasileira. E aí eu gostaria de dizer que esse avanço produzido pela política foi, e é bom lembrar, deputado, que quando nós saímos da direção da Emater de Minas, viemos para cá com um enorme desafio de reestruturar o extensionismo brasileiro, e confesso que às vezes a gente já vai cansando, né? Talvez está na hora de já deixar isso para outros continuarem, mas nós tínhamos um orçamento para o Brasil inteiro de R$ 3.800.000.
Brasil inteiro, era o orçamento da extensão rural brasileira. Com esforço de muitos, inclusive de alguns parlamentares, que eu não vou correr o risco de nominá-los aqui, quem sabe como é que isso funciona. Esse ano nós temos um orçamento de mais de 400 milhões. Mas isso não é tão importante como é importante de todos os órgãos setoriais, de todo o governo, inclusive de organizações privadas, defenderem e dizerem que a assistência técnica e a extensão rural é necessária. Não se falava isso no Brasil no início dessa década. E hoje, nós vamos, se alguém entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos perceber que eles estão contratando serviço de assistência técnica. Se vocês entrarem no site do Ministério da Integração, vocês vão perceber que estão se contratando serviço de assistência técnica. O Ministério da Pesca, que talvez seja um dos mais novos ministérios desse país, já tem uma coordenação de assistência técnica. Eu acho que isso é que talvez seja o melhor resultado do trabalho que fizemos nos últimos anos, mas que também desencadeou um problema seguinte, que a Asbraer, junto com a frente parlamentar e toda essa casa já está discutindo. É necessário agora reestruturar isso, reorganizar isso, botar isso num balaio só, porque está começando a ficar disperso demais e aí a gestão passa a ser extremamente complicada. Mas todo esse esforço foi coroado no ano de 2009, quando o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, por unanimidade, aprovou a Lei 12.188. O Senado também, lá não foi por unanimidade, porque lá tinha alguns governadores, ex-governadores, que não concordavam com esse serviço. Então, aqui nessa casa foi unanimidade, no Senado não. Mas a gente compreende isso é próprio da democracia. E nós tivemos a Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural sancionada em janeiro de 2010 pelo ex-presidente Lula. O detalhe, a lei institucionalizou, conceitualizou a assistência técnica e extensão rural, que era uma confusão. Tem muita gente que faz alguma coisa e diz que assistência técnica e extensão rural. Muito bem, o deputado Luiz Couto estabeleceu que a extensão rural trabalha com conhecimento, com educação não formal, e ela precisa ser continuada, e ela precisa ter metodologias que interagem ou promovam a interação do técnico e do agricultor. E isso não se mensura, e talvez esse seja um equívoco que atualmente está se cometendo por alguns setores conservadores do próprio governo. Não se mensura assistência técnica e extensão rural como se mensura crédito rural. Crédito rural eu vejo quantos contrataram, quantos bilhões, quantos agricultores contrataram para quê, quantos ficaram adimplentes ou inadimplentes. Pronto, está aí o resultado. Extensão rural nós trabalhamos com educação, com conhecimento, com valorização do agricultor, com valorização da agricultura, com valorização do cidadão. E é claro que a lei então é necessário debruçar sobre os dados, principalmente dados secundários da agricultura brasileira, e perceber: desmonte da extensão, aumento da pobreza; desmonte da extensão, aumento do êxodo; reconstrução, diminuição da pobreza e diminuição do êxodo. É necessário ver isso. E aí, a reconstrução do DATER em 2004, não existia mais o DATER, que é um departamento hoje do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, por questões óbvias e racionais que todos vocês conhecem. Nós passamos a ter uma instituição, uma área no governo que recebe o orçamento, que recebe as emendas parlamentares e que tenta, nas suas limitações estruturais, coordenar o Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. A lei nos trouxe, além disso, uma forma de focar, principalmente, os resultados permitidos por esse trabalho. É necessário nós transcendermos a demonstração de resultados só pelo número de agricultores atendidos. É necessário que, além do número de agricultores, nós dissemos o que aconteceu com aquelas famílias, qual é a renda delas, o que se contribuiu para o meio ambiente. Eu tenho ouvido esse debate, né, do Código Florestal, e me esforço para não entrar nele, até porque institucionalmente não sou autorizado a entrar, mas quem produz água, que é o bem mais precioso desse planeta, quem produz água é agricultor. A água é produzida no campo. Diga-se de passagem, quem contamina a água são as cidades, quem produz comida. Então, se nós pegarmos da essência da vida, que é água e alimento, é a agricultura que produz. E evidentemente o país tem uma dívida histórica com esse segmento.
porque a agricultura financiou o desenvolvimento da indústria, financiou o desenvolvimento do comércio, e não recebeu nada em troca, absolutamente nada. Se nós formos analisar, e eu não estou aqui emitindo nenhum juízo, né, quais são os anúncios do crédito rural, todos nós conhecemos os números, e quais são os anúncios, vou dar só um exemplo. Eu não estou emitindo juízo se está certo ou se está errado. Eu acabei de dizer que é a agricultura, são os agricultores, as agricultoras que produzem água e produzem alimento. E quanto vai se alocar esse ano, por exemplo, em manutenção de estradas? É por isso que eu estou dando exemplo, porque a estrada também é essencial. Quanto se vai aportar esse ano na construção de estádios de futebol? Quanto se vai se aportar? Não estou dizendo que não tem que fazer, claro que tem. A maior indústria do mundo é a indústria do turismo, nós sabemos disso, não estamos discutindo isso. Mas vamos discutir qual que é o orçamento da agricultura em cada estado dos senhores. Nesse orçamento da agricultura, qual é o orçamento para a extensão rural em cada um dos estados dos senhores? Agora visita lá os dados secundários. Pega os 3 setores macros da economia, né? Setor primário, secundário e terciário. Pega lá o setor agropecuário e vê em cada município brasileiro quem é que mantém ocupação e gera emprego. Em mais de 50% dos municípios brasileiros, mais de 60% da população economicamente ativa é empregado na agropecuária. Se eu estender isso para as cadeias, bom, aí o número é covardia o número. Se eu estender isso para as cadeias do agronegócio, vira covardia o número. Agora compara com os orçamentos. Pode pegar as 3 instâncias de governo. Pega o município, e todas as vezes, a Silva sabe disso, que a gente vai em algum município, a gente faz esse debate lá. Quantos por cento do orçamento do município para o setor que está gerando emprego, está mantendo a ocupação, é destinado para ele? Não faz nada. E eu gostaria de finalizar aqui dizendo que nós temos um belo instrumento na mão, que é a lei aprovada por essa casa, sancionada pelo Poder Executivo. A lei nos permite, deputado, dizer qual é a necessidade, qual é a demanda por assistência técnica e extensão rural que os agricultores do estado do Tocantins têm. E aí, organizar e contratar um serviço que vá justamente atender a necessidade real, efetiva deles. Sabemos que hoje, uma das grandes necessidades dos agricultores não se residem mais no sistema de produção, mas na gestão do negócio, na gestão da propriedade, nos passivos e ativos ambientais. E é bom sempre lembrar, por exemplo, o que se discute hoje na região norte do Brasil, representada por muitos extensionistas aqui nessa audiência, nessa sessão. Já não está discutindo mais a questão da terra, mas o ativo ambiental. A disputa é pela madeira, já não é mais pela terra. Então é necessário, e é a extensão que está lá para resolver isso. E finalizar dizendo, e apontando aqui, 3 grandes desafios do extensionismo brasileiro na atualidade. O primeiro deles é trabalhar para que os agricultores tenham renda. O segundo deles é que se tenha sistemas de produção com sustentabilidade. E principalmente, porque está na moda, mas não só por isso, porque é necessário, sustentabilidade ambiental, até porque já mencionei a renda anteriormente. E o terceiro deles, que é muito desafiador, é a nossa integração com as cidades, com o segmento urbano. É necessário que o setor urbano continue, ou passe, ou internalize, que nós somos importantes, essenciais para eles, porque senão eles não vão tomar água, porque senão eles não vão comer. Eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Zé Silva, agradecer essa casa, aos parlamentares que ficaram aqui até esse momento e dar o nosso abraço fraterno aos extensionistas e expressar também a minha alegria de ver o Sinter de Minas Gerais aqui nesse momento, aqui nesse debate, e eu pessoalmente, como cidadão e como sindicalizado lá,